Oi, oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Música Cuidar. Eu sou Caroline Santos, musicoterapeuta, e hoje nós estamos com um cenário um tanto diferente por aqui. Se você me acompanha no Instagram, provavelmente você sabe exatamente o momento em que estamos vivendo. E neste momento nós vamos colocar esse canal para andar ainda mais, trazendo conteúdo e informações para vocês, que foi esse o intuito quando eu criei ele aqui. Então, corre lá se você ainda não me acompanha no Instagram. E já se inscreve aqui no canal também, porque aí você já vai ficar por dentro de tantos assuntos maravilhosos que a gente vai trazer. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante em nosso meio, que é o tempo de sessão em musicoterapia. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Uma pergunta muito comum sobre musicoterapia é: quanto tempo dura uma sessão? Será que existe um tempo padrão? Ou isso depende de cada caso? Nesse vídeo eu vou explicar quanto tempo dura normalmente uma sessão de musicoterapia e o que determina essa duração na prática clínica. E eu já começo te informando que, diferente de algumas áreas em que nós temos um tempo mais padronizado, na musicoterapia isso pode variar bastante. Isso vai acontecer porque o tempo depende de alguns fatores, como a idade do paciente, os objetivos terapêuticos que nós estamos trabalhando e o contexto desse atendimento. Falando de forma geral, muitas sessões em musicoterapia costumam ter o seu tempo ali estipulado entre 40 a 50 minutos. Esse tempo é bastante utilizado porque permite desenvolver ali as atividades musicais, observar o paciente e trabalhar os objetivos terapêuticos com mais profundidade. Em alguns contextos clínicos, nós vamos encontrar sessões no formato também ali de 30 minutos, 60 minutos, dependendo da necessidade. E aí vamos lá. Alguns fatores ajudam a definir quanto tempo durará uma sessão. O primeiro fator muito importante é a idade. Então, crianças muito pequenas podem ter ali sessões mais curtas. Isso porque o tempo de sustentação de atenção e engajamento dessa criança pode ser menor. Um outro fator seria a necessidade clínica. Então, dependendo da necessidade do paciente, esse tempo de sessão ele pode ser ajustado para favorecer esse processo terapêutico. Um outro fator, e não menos importante, seria o contexto desse atendimento. Então, onde está acontecendo esse atendimento? É numa escola, num hospital, numa clínica ou ali em um outro contexto? Então, tudo isso precisa ser analisado, avaliado, para que o processo terapêutico continue sendo benéfico ali para o paciente. E é aí que eu te pergunto: será que quanto mais tempo de sessão será melhor para o paciente? Será? Muito mais importante que o tempo de sessão é a qualidade que está acontecendo nesse processo terapêutico. Então, o musicoterapeuta observa o paciente, constrói ali os objetivos terapêuticos e vai organizar as experiências musicais para que elas aconteçam de forma que sejam significativas para o paciente, dentro daquele tempo que vai ser realmente importante para ele. Um outro ponto muito importante é que, em alguns casos, ampliar esse tempo de sessão vai até fazer parte do processo terapêutico desse paciente. Já tive pacientes em que a gente iniciou os formatos de sessão ali em uma duração e esse tempo foi ampliado gradativamente. Então a gente precisa entender que a qualidade do atendimento ela não está ligada somente ao tempo de sessão. Principalmente quando estamos trabalhando com um paciente que vai ter ali mais dificuldade de sustentar a atenção, a interação, de permanecer mesmo ali em sessão, realizando ali as atividades. Então o objetivo terapêutico não seria completar o tempo de sessão, mas justamente construir aos poucos essa permanência de interação, de atenção nas atividades em musicoterapia. E esse envolvimento do paciente conta muito. E a gente precisa observar, a gente precisa analisar como esse paciente está se envolvendo. E às vezes vai ter dias ali com o seu paciente que o tempo que ele conseguiu sustentar com você em sessão já vai ser o suficiente para você ter trabalhado objetivos importantes
E isso vai fazer parte do processo terapêutico naturalmente. Inclusive, se a sessão ultrapassar muito o tempo que aquela criança consegue sustentar de forma saudável, isso vai acabar sendo cansativo, desorganizador para ela, ao invés de contribuir para o processo terapêutico. Lembrando que em musicoterapia nós trabalhamos com estímulos. Então, desde ali estímulos sonoros, estímulos sensoriais. Então, os estímulos ali estão sendo trabalhados. Por isso, na prática clínica, o musicoterapeuta ele também vai observar os sinais de engajamento dessa criança, de atenção e de regulação, para que esse tempo ele continue sendo ali favorável ao processo. Então, resumindo, esse tempo de sessão pode variar bastante. E aí, você sabia disso? Esse tema foi trazido em resposta a um comentário de uma inscrita aqui do canal. Gratidão por essa contribuição, que possamos continuar trazendo aqui esses pontos importantes. E agora eu quero saber se você é musicoterapeuta, estudante da área ou está buscando musicoterapia para alguém. Me conta aqui nos comentários. Eu gosto de saber disso porque a gente vai realizando essas trocas e vamos avançando aí juntos na nossa jornada que a musicoterapia nos proporciona. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like se contribuiu aí de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e um grande beijo da tia Carol. Tchau, tchau!